Oi, tribo, meu nome é Eloá, sou DJ, entusiasta de autoconhecimento e hoje vim contar pra vocês um pouco de como eu consegui parar de fumar maconha. Já fazem 8 meses que eu parei de fumar e eu queria muito gravar esse vídeo porque foi um processo que pra mim foi bem difícil, desafiador. Já teve vários momentos que eu achei que eu nunca ia conseguir parar de fumar. E eu consegui, já tem alguns meses. E queria contar pra vocês como foi o processo e as táticas que eu usei pra conseguir parar de fumar. Eu preciso dizer que eu não tô aqui pra falar que você deve ou não fumar ou usar alguma coisa. Não é o meu objetivo. Eu acho que cada um sabe de si. Eu não vejo problema nenhum na maconha. Eu acho que é benéfico para várias pessoas. Tem vários amigos que fumam e gostam e não tem problema nenhum com isso. Então eu não sou uma pessoa anti-maconha, não acho que você deve parar de fumar. Mas se você, por alguma razão, tem vontade de parar e quer saber, né, aí um pouco do como que eu consegui chegar nesse ponto de parar, eu queria compartilhar um pouco isso com vocês. Eu acho que a maconha, ela tem benefícios para muitas pessoas, mas também existe um outro lado, né, que às vezes a gente não escuta falando, que é sobre como ela pode fazer mal, principalmente em questões de ansiedade e saúde mental, que foi o meu caso. Fumei pela primeira vez depois que eu conheci alguns amigos que fumavam, e quando eu comecei a fumar, eu achei aquilo maravilhoso, principalmente porque eu falo que a maconha pra mim é a coisa é a substância mais forte que causa mais efeito em mim. Então, desde a primeira vez que eu fiz o uso da maconha, eu já tive experiências muito fortes e também experiências muito ligadas à espiritualidade. A maconha, pra mim, é algo que trabalha muito a minha espiritualidade. Quando eu fumo, eu sinto que eu falo que eu entro em outro estado, né? Outra gama, outro estado de energia. Eu vou para um lugar diferente, acesso um campo energético diferente, sinto minha energia se abrindo. Então, quando eu comecei a fumar, teve muito esse cunho espiritual. E foi logo assim que eu comecei o meu despertar e comecei a me interessar por aqueles assuntos. Então, como eu percebi que fumando eu tinha meio que um acesso mais fácil a esse mundo espiritual, entre aspas, eu comecei a querer, né? Eu tava já nessa busca da minha espiritualidade. Essa ferramenta me fazia acessar essa espiritualidade mais fácil, vamos dizer assim. Então, eu comecei a fumar. E no começo foi nesse objetivo, né? De ter essas experiências essas experiências mais espirituais. E aí que começou a armadilha pra mim, porque eu comecei a utilizar a substância para ter esses acessos espirituais e eu meio que acabei criando na minha cabeça que eu precisava fumar para ter essas experiências espirituais. Então, a espiritualidade e a maconha, elas se associaram dentro da minha cabeça completamente. E eu comecei essas explorações, eu falo, né? Eu fumava e fazia, explorações da minha mente e sobre a realidade. E eu achava, no começo, foi muito interessante, porque eu tive esses acessos a esse mundo, mais etérico. Mas aí eu acabei criando essa associação entre a espiritualidade e a maconha e achei que eu precisava dessa ferramenta para chegar nesse lugar. E conforme o tempo foi passando, eu fui fumando, e eu não sou... Tem pessoas que conseguem fumar e ter uma vida totalmente ativa, fuma, trabalha, faz as coisas, e eu não era assim. Porque como eu acessava meio esse campo espiritual, não tinha como eu fumar e trabalhar. Fumar e fazer algo produtivo. Porque a minha cabeça ficava embolada. Então eu comecei a fumar muito e produzir pouco.
E isso, minha vida começou a andar para trás, porque eu não estava produzindo as coisas que eu precisava produzir, eu não estava, tipo, andando bem no trabalho, eu não estava conseguindo fazer as coisas. Então, minha vida começou a ir, digamos, começou a ir para trás. E isso começou a me deixar, tipo, mais ansiosa. E essa ansiedade, ela começou sendo ainda muito mais alimentada pelo fato de eu fumar. Então, eu fumava e começava a ficar ansiosa. E isso foi uma coisa que aos poucos foi crescendo muito, ao ponto de eu desenvolver síndrome do pânico causado, né, depois descobri que era totalmente causado por fumar maconha, porque depois que eu parei de fumar, eu nunca mais tive nenhum ataque de pânico, e eu tive vários ao longo dessa jornada aí, que eu digo que foram curtas, talvez uns 4 anos que eu tive, né, desde que eu comecei a fumar e até agora que eu consegui parar. A gente sabe que existe uma questão muito forte entre saúde mental e uso de substâncias. E às vezes a gente acha que nada disso, tipo, não, isso é bobeira, isso não vai acontecer com a gente. Eu tenho, tipo, minha saúde mental é maravilhosa. Só que hoje, né, eu já sou diagnosticada com sintomas, eu já tenho, ansiedade, e eu já tinha antes, e eu não sabia, e o uso dessas substâncias foi, ativando cada vez mais coisas na minha mente, e ficando cada vez mais ansiosa. Eu tive episódio também de surto psicótico grave, fumando maconha. Então foi algo realmente muito sério que aconteceu comigo. E só que quando você vai, né, você vai criando o hábito de fumar, usar alguma coisa, comer, todos esses hábitos, né, que são esses hábitos de vício que você tem, quanto mais você vai fazendo, mais vai ficar difícil, né, você abandonar. E eu sou uma pessoa que tem que me cuidar em relação a comportamentos viciosos. Isso que é bom, isso que é uma parte boa de você ter autoconhecimento, de você também saber suas sombras. E uma das minhas é essa tendência a comportamentos viciosos. Eu já tive vários ao longo da minha vida, e é uma coisa que, se eu não cuidar, daqui a pouco eu já tô viciada em alguma coisa. E o vício dessa vez, né, foi a maconha. E foi, eu acho que o primeiro, assim, realmente um problema com vício sério, porque afetou, né, minha saúde mental, o meu trabalho, a minha vida como um todo, né? Quem aí também tem questões com vício, sabe como é difícil a gente abandonar, né, esse hábito vicioso ruim pra gente, mas é ruim, mas a gente continua ali. Eu falo que você consegue testar a capacidade do ser humano de conseguir aquilo que ele quer com alguém que é viciado tentando arrumar a sua forma de vício, né? Cara, o ser humano consegue, cara, mover montanhas para conseguir a substância, ou o jogo, ou aquilo que ele quer. Então, esse comportamento de vício ele é muito grande, e a gente meio que se sente encurralado, porque você quer parar, você deseja parar, você fala pra sua mente, mas daqui a pouco você já tá fazendo de novo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu queria parar de fumar maconha foi parar de comprar. Eu falei, cara, eu vou parar de comprar, que vou dificultar o meu acesso. E isso é uma coisa que funciona muito. Quando você quer, mudar algum desses hábitos que você tem, que você não gosta, é dificultar o seu acesso. Isso vai fazer você consumir aquilo menos. Então, é um hábito muito positivo. Porém, eu parei de comprar. Mas logo depois eu comecei, né? Porque a sua mente, ela vai trabalhar. Isso é muito importante sobre também largar vícios. A sua mente sempre vai trabalhar com alguma forma de você conseguir aquilo que você quer para suprir o seu vício. Então, por exemplo, eu parei de comprar,
Mas aí eu encontrava formas de encontrar algum amigo que fumava, para eu fumar também, ou ir em algum lugar e pedir para alguém. Então eu parei de comprar, eu diminuí o consumo, mas mesmo assim eu ainda consegui, né, ir consumindo de outras formas. Outra coisa que eu fiz é que eu dividia apartamento com pessoas que fumavam maconha, e eu percebi que, cara, estando ali no mesmo ambiente, com várias pessoas fumando todos os dias, seria impossível parar, porque eu teria aquele acesso e eu veria as pessoas fumando. E, cara, se você quer parar com algum comportamento seu de vício, não conte com a sua boa vontade, porque a sua boa vontade, ela pode durar um dia, mas ela não vai conseguir durar, porque a mente, ela vai encontrar sempre o caminho de menos dor. E o caminho de menos dor vai ser você suprir o seu vício. Então, sua boa vontade pode durar 1, 2 dias, mas daqui a pouco um amigo seu vai estar fumando do seu lado e você vai acabar fumando. Então, você realmente precisa de estratégias para você ir conseguindo superar esses obstáculos. Então, eu me mudei dessa casa onde tinham pessoas, né, que fumavam. Isso foi muito bom também, porque eu saí dali, né, daquele ambiente onde as pessoas fumavam e vim morar num lugar, dividir apartamento com uma outra colega que não fumava maconha. Então isso também me ajudou bastante. Eu comecei também, né, depois desse fundo do poço, desses problemas que eu tive, todos de saúde mental, eu comecei a fazer terapia, que foi algo que eu recomendo muito também. É uma excelente estratégia para te ajudar a lidar com vícios, é ter um acompanhamento profissional. Esse acompanhamento profissional, ele me ajudou muito nesse meu caminho de parar de fumar. Eu lembro que no começo eu falava com a minha psicóloga que eu não queria parar de fumar. Eu realmente não queria parar de fumar. Eu queria não ter mais essas crises de ansiedade e ataque de pânico enquanto eu fumava. Eu queria resolver esse problema sem precisar de parar de fumar, porque era legal, é gostoso, né? É gostoso fumar, é uma coisa também social que eu gostava. Eu não queria parar de fazer, eu queria tentar resolver aquele problema. Então, nas minhas sessões de terapia, eu sempre falava, né, dessa minha relação com a maconha, de como eu queria resolver e tal. E nessa época também eu estava estudando assim, sobre um pouco de desenvolvimento de mentalidade. É importante, e a importância, né, da gente ter uma mentalidade forte. E eu acho que nessa questão de superar vícios, a mentalidade forte é o que mais faz diferença. Porque já vou adiantar uma coisa. Eu tô há 8 meses sem fumar, mas diariamente eu tenho que renovar esse compromisso de não fumar, porque não é que você vai parar e você nunca mais vai sentir. Cara, você vai sentir vontade, várias vezes você vai sentir vontade. Só que você tem que ter esse compromisso tão forte com você de não, sabe, não, hoje eu não vou fumar. E eu comecei esse acompanhamento profissional. Comecei a contar e falar que eu queria... Primeiramente, eu não queria parar de fumar, eu queria só resolver. Só que um dia eu tive um ataque de pânico dentro de um ônibus horrível, assim. E eu tava super bem no dia, eu nunca imaginei que aquilo aconteceria naquele dia. Eu tive um ataque de pânico num ônibus e foi horrível. E depois disso eu comecei a pensar e falar, cara, realmente isso não tá me fazendo bem. É algo perigoso, não sei se vocês já tiveram um ataque de pânico, mas é uma sensação horrível. E também eu acho que não importa, né, a razão que você quer parar, ou se é por uma questão de saúde, ou se é por uma questão de que você quer ser uma pessoa mais saudável, se livrar dos vícios, enfim. Depois desse ataque de pânico, eu realmente realmente talvez eu tenha que parar.
E uma coisa que eu conversei muito com a minha psicóloga era sobre essa questão de falar: nossa, eu nunca mais vou fumar. E falar isso deixa a coisa muito ampla e muito grande, porque nunca mais é muito tempo. Você falar que você nunca mais vai beber, nunca mais vai fumar, ou nunca mais vai fazer aquele vício que você tem, é algo muito distante. E para nossa mente, aquilo fica um pouco abstrato. Então, eu resolvi fazer um comprometimento comigo que eu ficaria 1 mês sem fumar maconha. Eu falei, cara, eu vou ficar 1 mês sem fumar. Porque, cara, 1 mês é um tempo... Tudo bem que eu preciso dizer que nessa época eu já fumava, às vezes, quando eu tava com alguém que fumava, muitas vezes eu nem fumava, então eu já tava num lugar de diminuição muito grande. Eu já tinha todas, né, essas coisas que eu tinha feito, já tinham me levado para esse lugar da diminuição do uso muito grande. Porque talvez se eu tivesse ainda numa frequência muito alta, fumando muitas vezes por semana, talvez ficar 1 mês fosse muito difícil. Aí talvez um prazo menor fosse mais fácil. Mas como eu já estava ali num processo de redução grande, 1 mês foi algo possível. Então, o que eu falo, se você vai fazer um prazo para não fumar ou não fazer esse vício, coloque um prazo que você acha que você tem capacidade de cumprir. Cara, não importa se é 1 dia, 2, 1 semana, 5 dias, 1 mês. Coloque um prazo possível para você. E não adianta a gente colocar um prazo pra você, né? Eu vou ficar 1 semana sem fumar. E você não fazer, você não executar esse compromisso. Porque eu já fui muita pessoa que eu falava as coisas só por falar, da boca pra fora. Eu vou fazer isso. E daqui a pouco esquecia e não fazia. Eu não era a pessoa que tinha um comprometimento com a minha palavra. Mas como eu já estava vindo numa busca, né, de mudança de mentalidade, de autoconhecimento e de me conectar mais comigo, eu percebi o quão nocivo era esse comportamento de eu não acreditar na minha própria palavra. E eu acho que o vício, ele traz um pouco disso, né? Porque a gente sempre fala que vai parar. Dessa vez eu vou parar. Aí você vai e não consegue. Você vai e você, de novo, você faz. E quanto mais você fala que não vai fazer e você vai lá e faz, mais você vai ser uma pessoa que não dá... você não acredita na sua própria palavra. Então, dentro desse processo de parar de fumar, eu também estava vivendo esse processo de comprometimento comigo mesma. E eu acho que isso é o que fez toda a diferença. Me comprometer comigo e falar, não, cara, dessa vez eu vou cumprir a minha palavra. Porque como que eu vou... Eu sou uma pessoa ambiciosa, cheia de grandes objetivos. Como eu vou conseguir alcançar um grande objetivo na minha vida se eu não consigo nem... manter a minha própria palavra? Então eu vi essa necessidade de ter esse comprometimento comigo, e eu aproveitei e usei essa experiência de ficar 1 mês sem fumar maconha, tanto para realmente começar a intensificar o meu processo de parar, mas também como uma forma de eu mudar a minha mentalidade de relação de cara, eu me comprometi comigo. Então eu tenho que cumprir. E foi muitos momentos quando eu tava nesse mês sem fumar, que eu queria fumar, que eu tava lá quase fazendo, e eu pensava, falei, cara, se eu fizer isso, eu vou me sentir muito mal comigo, porque eu prometi pra mim mesma. E eu tenho certeza, eu vou fumar, vai ser ótimo agora, mas depois eu vou ficar repensando e falando, nossa, mais uma vez eu não tive comprometimento com a minha palavra, eu não fiz aquilo que eu falei que eu deveria fazer. Então isso foi algo que me incentivou muito, essa questão de criar uma mentalidade mais forte. Então eu consegui ficar esse mês sem fumar. Não foi tão difícil quanto eu esperava. Foi até algo que aconteceu, assim, naturalmente, porque era 1 mês e
Quando chegou meia-noite do último dia do mês, eu tava lá, tipo, fumando e foda-se, que eu tava com maior vontade mesmo. Mas não tinha nenhum problema, porque eu podia. Eu já tinha ali, né, terminado o meu compromisso comigo e eu fumei. E eu fiz isso, eu já fiz isso também com... É legal também a gente fazer esse tempo, né? Vamos dizer, um detox de alguma coisa. Eu não tenho problemas com bebidas, bebo aí tranquilamente, mas às vezes eu gosto de fazer um detox. Então eu já fiz também assim um mês sem bebida. E é legal também essa estratégia de fazer às vezes um mês ou uma semana com alguma coisa que seja mais tranquilo para ver que você consegue e depois levar isso para substâncias e coisas que são um pouco mais desafiadoras de você ficar sem. Então, eu consegui, né, ficar o primeiro mês sem fumar, depois voltei a fumar. E eu fiz, assim, algumas vezes esse ficar um mês sem fumar, e voltava, e não sei o quê. E eu levei isso, né, pra minha psicóloga, sobre passar um mês sem fumar e tal. E ela falou, cara, já que você ficou um mês... Quando chegar lá nos próximos, chegar no último dia do mês, vamos fazer um compromisso de novo. Aí quando chegou o final do primeiro mês, eu fui lá e falei, cara, eu vou ficar mais um mês. E assim eu fiz nesses 8 meses que eu parei de fumar. Todos foram um compromisso de um mês sem fumar. Agora eu já nem penso mais assim de ficar um mês sem fumar, mas eu tô... Assim, cara, eu não quero voltar a fumar agora, porque eu não me sinto ainda... Eu não pretendo parar de fumar maconha pra sempre. Eu acredito que um dia eu vou voltar. Mas eu não acho que eu ainda tô curada dessa minha questão. Provavelmente, se eu voltasse... Mesmo que... E uma coisa interessante que eu percebi quando eu fiz o mês sem bebida, eu percebi que num desses meses, o mês sem bebida, tava, tipo, no final do ano, cheio de comemorações e tal. E eu acabei um dia tomando um vinho e falei, não, vai ser só hoje. Só que não foi. A partir do momento que eu quebrei o mês e bebi, eu bebi várias outras vezes. E aí eu percebi que se eu fumasse dizendo pra mim mesma que seria só uma vez e voltasse, a probabilidade de eu realmente voltar e fumar mais vezes seria muito grande. Então, realmente é um compromisso de, cara, eu não vou fazer. E não espere que você não vai sentir vontade, que sua mente vai falar pra você, não, é só hoje. Não tem problema. Hoje é um dia especial. Você tá no universo paralelo. Não, mas essa maconha é muito boa. Ela vai falar isso com você. Só que você tem que ter sabedoria suficiente pra falar, cara, não. Eu não vou fazer isso porque eu me comprometi comigo mesma, porque se eu fizer isso eu vou voltar todo aquele comportamento, porque minha vida tá sendo muito melhor sem isso agora. Realmente é um compromisso diário que você fala e é um não que você vai ter que falar várias vezes. Você vai sentir vontade e você vai ter que dizer não pra você várias vezes. E também é um ótimo treinamento pra você aprender a dizer não pra você mesmo, né? São vários benefícios. Ao mesmo tempo que você tá se curando do seu vício, você ainda tá trabalhando pra ter uma mentalidade mais forte e aprender a se comprometer com você mesmo e dizer não pra você. É interessante que eu consegui, né, fazer esse processo de parar de fumar, mesmo convivendo com pessoas que fumam, porque eu tenho amigos próximos que fumam e pra mim e não é um problema ficar perto dele, porque isso também seria um problema, né, de você ter que conviver com as pessoas e você se sentir tentado a beber ou a fumar ali, se a pessoa tá fazendo. Então, essa questão de parar de fumar ser tanto uma questão de, cara, preciso, né, ficar bem mentalmente, mas também uma questão de compromisso com mim mesma, fez eu ficar muito forte, porque quanto mais
tipo, fortaleço, né? Quanto mais eu digo não, não vou fumar, mais eu fortaleço meu compromisso com mim mesma e mais eu fico forte para dizer esse não. Quanto mais você disser não, mais fácil vai se tornar. No início é muito mais difícil. Depois você já consegue pensar mais de fazer. O não vai se tornando mais fácil. A partir do momento que você dá vários nãos, ele vai estar se tornando muito fácil. Eu sei que é difícil. Eu vivi na pele essa dificuldade. Já teve momentos de eu andar assim na rua totalmente, tipo, desesperada, achando que eu nunca ia conseguir parar. Eu teve momentos que eu achei que isso era completamente impossível, mas foi. E outra coisa também, muito importante, que me ajudou muito, foi o comprometimento com outra pessoa. Quando eu fazia esses, tipo, eu vou ficar um mês sem fumar maconha, e eu conversava isso com a minha psicóloga, muitas vezes eu não fumei só para não precisar chegar na sessão de terapia e falar, nossa, eu fumei. Eu não queria, sabe, chegar lá e falar pra alguém, eu errei, eu não consegui. Então isso me ajudou muito. Me comprometer com alguém, você ter que ter a vergonha de falar que você não conseguiu, também é uma ferramenta muito poderosa para você conseguir ser forte. Eu acho que esses hábitos e comportamentos destrutivos, eles são muito danosos, assim, para levar a gente para onde a gente quer. Então, é muito importante a gente aprender a ultrapassar esses problemas. E, ao mesmo tempo, é uma questão de fortalecimento mental muito grande. Então, pensa nisso. Pensa não só como um vício que você quer largar, mas também como uma excelente oportunidade de você fortalecer o seu mental e você se tornar uma pessoa com uma mentalidade muito forte. Só uma pessoa com mentalidade muito forte vai conseguir dizer não para coisas que são extremamente prazerosas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu tenho certeza que assim como eu consegui, você vai conseguir lidar com seus vícios. Eu espero que todas essas dicas que eu tenha te dado tenham te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo.